meu convidado de hoje é um cara fora de série. Professor mais do que dedicado, destaque por todos os lugares onde passa. Ele não é só uma sumidade na área jurídica, como também é um batedor de papos infinito. Consigo conversar com ele desde questões existenciais que afloram a nossa alma inquieta e neurótica, até sobre pintura de carro, embora eu nunca tenha tentado falar sobre isso com você. Usador de short de flamingos nas férias com a sua bela, inteligente, gata e poderosa esposa, tocador de violão, admirador de karaokê no centro da cidade, pode-se dizer que meu convidado é quase tão camaleônico quanto seu principal ídolo, que vamos extensivamente falar nele. Falo em camaleônico não só pela sua adorável adaptabilidade em todos os meios por onde passa, mas também pela sua foto no seu primeiro livro, Consuma Seus Direitos, que até hoje acredito piamente que alguém o abduziu e trouxeram outro em seu lugar. É com imensa alegria que meu convidado de hoje é o professor e advogado Bruno Levet. Muito Que incrível! prazer revê-lo aqui. É uma honra você estar aqui, Bruno. Você sabe o tanto que eu te admiro. E, enfim, nós vamos falar da melhor coisa. Então, primeiro, se Ó, apresente. obrigado aí por essa. Eu, Gostou? eu acho que eu não tenho mais o que dizer, né? Não, Depois é o dessa. mínimo que eu posso fazer. Isso aí é o que eu sou, né? E o que eu faço? Eu sou Exato. advogado, né? Sou mestre em direito, sou professor, hoje sou diretor de uma faculdade, né? Então, divido muito a minha vida entre docência e advocacia, duas grandes paixões minhas, né? Uhum. E a terceira que nós vamos falar muito aqui hoje, música, Isso. né? É uma questão que sempre me incomodou muito diz respeito a essa questão das pessoas sempre acharem que o que a gente faz da vida da gente define a gente. Uhum, Então, a nossa profissão seria tudo isso, tudo aquilo que a gente tem para oferecer. E, na verdade, nós somos uma miríade de coisas, né, Bruno? Eu uhum. sempre vou falar essa frase. Somos uma miríade de coisas, porque eu quero apresentar dos meus convidados, que também são advogados, o melhor que eles têm em outras áreas também. E por que que eu resolvi falar com você sobre isso? Porque eu considero que isso que a gente vai falar, que eu já vou falar, o que que é parte essencial de você. Que é, gente, o Bruno é fã incondicional dele, David Bowie. Aqui, ó, ele aqui, ó. Para quem não sabe, David Bowie é um músico, foi um músico, mas é também, sempre será, um músico maravilhoso. Ele tem uma discografia muito extensa, né? O Bruno vai falar sobre isso. Mas eu quero saber por que que você escolheu esse tema, né? Para você falar que além de advogado, você é fã de David Bowie e de música. E que você me conta um pouco da sua história. Quer saber um pouco? É isso, Tá. pronto. A minha história com Bowie começa em 2000 acho que 2008, 2007, até antes um pouco, em 2006. Quando você era apenas um bebê, aquelas. Isso, né? A gente não vai falar dessa idade. É, Não. tava nem na faculdade ainda. E lá, meus pais gostam muito de música e Uhum, boa parte do meu gosto musical eu herdei deles, uhum, né? Então eu gosto muito de Tears for Fears, Rolling Stones, Beatles, por causa deles, né? uhum, E eles tinham lá em casa um DVD da Tina Turner, que uhum. nos deixou recentemente Agora. também. Uhum, E nesse DVD, a Tina, ela recebe alguns convidados no show, dentre eles David Bowie e Bryan Adams. Eu ó. gostei do Bryan Adams e resolvi procurar coisas dele na internet. Eu gostava muito na época, eu baixava música, eu é, gostava de ver foto de álbum, nananã. Só que, na hora que eu falei assim, vou pegar coisas desse cara pra ver. Só que aí, Luísa, eu peguei o encarte do DVD e fui procurar. Hum, Qual que era o nome dele mesmo? E pum, peguei David Bowie, achando que era o Bryan Adams. uhum. Joguei lá no Google e apareceram fotos desse cara estranho. Muito estranho, cada hora o cabelo de um jeito, cada hora a roupa de um jeito. Sei lá, sabe, me deixou curioso. E aí a primeira música dele que eu ouvi foi Heroes, Ah, né? clássico. Um álbum dele maravilhoso, da Uhum, trilogia de Berlim e uhum, tal. E eu não gostei. Falei, gente, que coisa estranha, que cara estranho, que música estranha. Hoje, Heroes é a minha música preferida dele, pra hum, você ver. Aí eu fui e falei com os meus pais. Eles falaram assim: como assim você não gostou de David Bowie? Escuta de novo. Dá uhum. mais uma chance. Aí eu escutei de novo.
Heroes. Aí eu já... E foi Heroes naquele show dele do Live Aid. Uhum. E aí eu ouvi de novo, e aí já começou a encaixar um pouco. Eu ouvi na terceira vez, eu já gostei. E eu esqueci de Bryan Adams Ficou lá. e fiquei com David Bowie. Aham. E aí eu quis, de repente eu me vi querendo conhecer tudo dele. Não, e essa idade, que eu suponho que você devia ser um jovenzinho, Era. a gente quer consumir, né, arte de uma forma visceral, né? Sim, Você tem um certo tempo, né, pra tem. gente Bem com uma mais do que estrutura hoje. familiar igual a gente, né, tem que assimilar. Então você deve ter entrado de cabeça, né, Bruno? Não, de cabeça de baixar tudo quanto é show, gravar DVD dele pra mim e tentar conhecer tudo que eu conseguisse dele, sabe? Entendi. E eu lembro que na época meu pai estava fazendo um mestrado na Argentina Uhum. e ele foi pra lá e trouxe pra mim vários DVDs do Bowie, dentre eles esse aqui, Ai, que né? bom. Pro pessoal entender, esse aqui é um presente que eu ganhei da Thaís e do Bruno Nóbrega, amigos que eu tenho. E é a capa de um álbum dele, uma das capas mais bonitas dele, né? E esse foi o CD que meu pai trouxe da Argentina pra mim, que é um CD dele da década de 80. Nem é dos muito aceitos pela crítica, Uhum. não, porque é tido como um álbum mais comercial, assim, e Sei. ele não era muito dessa pegada comercial, né? Na década de 80 que ele foi um pouco para esse lado. Mas eu adoro esse álbum, tem essa capa maravilhosa. Aí meu pai trouxe, e ali eu fui comprando outros. Eu tenho a discografia dele completa, né? E Uhum. fui conhecendo. E ele é um artista que eu gosto de tudo que ele já fez. Isso é. Tudo. Isso é impressionante. Não É. tem nenhum outro, assim. Uhum. Não tem uma música dele que eu não goste, não tem um filme dele que eu não goste, porque Uhum. eu acho isso muito legal nele. Ele é músico, ele é compositor, ele é pintor, ele é escritor, ele é como se fosse aqueles artistas do Renascimento que Uhum. faziam de tudo, Tipo Da dançava, cantava. Vinci, né? Exato. Que é Tem impressionante. uma palavra para isso, é o polímata, né? Uhum. Ele era um polímata, um cara de múltiplas habilidades, né? Exato. Que eu faço uma analogia muito interessante com o perfil profissional desse mercado de século XXI, né? Nós Uhum. precisamos, em certo grau, ser polímatas, né? Com certeza. Conseguir transitar em áreas diferentes, Uhum. né? É muito bom, Bruno. Bruno, você já falou das suas influências que parece ser seu pai, sua mãe aí, Muito, né? muito. Eles então é que te inseriram aí no mundo da música. Você se lembra assim de criança, muito pequeno, Lembro. ouvindo discos George assim? Michael, Simply Red, Ah, Sting. O que eu tenho com Bowie, meu pai tem com Sting. É, entendi. é. Legal. Então eu Bacana. cresci nesse meio, né? Muito Uhum. bem influenciado musicalmente. Você sabe que eu também tenho essas, por exemplo, eu tenho uma outra música que na hora que toca, assim, na rádio, numa festa, qualquer coisa eu falo, sei lá, 1994, naquele Gol que Várias meu pai memórias. tinha, Isso, eu a também. gente com a minha mãe indo para Guarapari, sabe? Aham, Uma coisa aham. assim. É, me traz uma memória, assim, vívida Sim, de aquela música, aquele contexto. E isso é maravilhoso, né? é. Como que o nosso cérebro consegue reproduzir ali memórias que estão esquecidas justamente pela música, né? Quando Olha que toca Simply interessante. Red, eu lembro a gente voltando do sítio, domingo à noite, num Vectra 98. Exato. Todo mundo sem cinto, né? É, Os exato. meninos atrás, que Às era vezes eu assim. dirigindo, com 13 anos de idade, na estrada, minha mãe xingando meu pai e eu É, dirigindo. eu amo esse outro tempo, né, gente? Que era tudo, Mais simples. sei lá, 8 crianças atrás, até Fortaleza. E era Aham. assim, né, no carro. Bruno, como ser, né, fã de Bowie transparece na sua rotina? Nossa, muito. Sabe por quê, Luísa? O Bowie, ele é muito. Pelo menos quando eu o conheci, ele era muito do que eu queria ser e não era, Uhum. Você era sabe? tímido. Tímido. As pessoas me veem no lado profissional, elas Uhum. acham que no lado. Não, Bruno, até hoje, eu conheço o Bruno, gente, há um tempo já. Ele cisma com essa ideia de que ele é tímido, mas ele não é tímido, não. Eu Se essa timidez ela existe, ela tá muito ali dentro. escondida? Ela já foi assim, usurpada, ela já foi massacrada pela comunicabilidade, porque você é muito comunicável, assim, né? Muito de fácil acesso. Mas, É, enfim, como eu continua. sempre gostei de dar aula, eu tive que aprender a me Uhum, expressar bem, né? Mas o Bowie, ele tem algumas características muito legais enquanto pessoa, enquanto artista, assim, ele é muito autêntico, né? uhum, Então eu sempre o vejo como uma inspiração
daquele que fazia o que gostava de fazer e achou o seu caminho no mundo dessa forma. Então ele me marcou com algumas frases. Uma delas ele falou assim, olha, eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse, eu ia me dar bem, eu ia conseguir dinheiro. Então olha o grau de confiança que ele tinha. Então eu resolvi fazer o que eu gostava. E ele fala que o que ele gostava era de escrever músicas, é o que ele sentia bem. Eu já vi isso realmente, que ele fala que ele não achava que ele fosse cantor, que Ele ele fosse demorou nada a se disso. aceitar como cantor, assim. Ele fala que só muito depois ele foi aceitar melhor a voz dele e tal, que ele não gostava tanto de se ouvir, mas que o que ele gostava era de contar histórias, de escrever músicas e tal. Só que ninguém ia cantar as músicas dele. Então ele teve que ele passar a cantar as músicas dele. Tanto que ele era tão tímido que ele cria personagens para ter coragem de se apresentar, de fazer shows. Então, um dos primeiros que ele cria é o Ziggy Stardust, que é um alienígena, né, uma figura andrógena que cai na Terra e tem a banda dele, que é a Spiders from Mars, e ele faz vários shows como aquela figura que usa vestido, que o cabelo é um cabelo ruivo, pintado, com, sabe? Aquela figura diferente, bem magra, quase transparente, né? Aí depois ele vai pulando de um personagem para outro. Ele vai pro Thin White Duke, né? Que é o conde branco e magro, que aí já é uma figura dele mais gutural, de 3 peças, né? De colete, de terno e com cabelo meio amarelo, e ele muito branco, né? Depois antes ele passa pelo Halloween Jack, que é uma figura dele que usa um tapa-olho, né? Ele vai se escondendo atrás de personagens para ele dar conta de fazer o que ele precisava fazer para ter sucesso, né? Ele para conseguir se apresentar num palco, para tocar as músicas dele, para Interessante, se né? expor, né? É interessante como que a válvula de escape dele também é o objetivo, querendo ou não, né? Sim. E Porque ele não muitas vezes a gente não faz isso, a gente faz diametralmente oposto, né? Isso. Que é você se esconde e não faz, né? Ou você Ele se escondeu reprime. fazendo, Ou né? seja, é admirável. Muito, porque. Mas assim, o que eu acho legal é o seguinte: no começo ele se esconde. Como que ele se esconde? Criando esses personagens, né? Aquelas figuras. Por que é o camaleão? Cada hora ele tava de um jeito, era um personagem diferente. Sim. E ele dizia que ele fazia aquilo para se esconder. Ele não queria que as pessoas vissem quem era o David Robert Jones, que era o nome dele, né? Ele criou o David Bowie, essa figura e vários personagens para se esconder ao mesmo tempo em que ele fazia o que ele queria, que era interpretar suas obras e tal. E até que com o tempo ele chega num ponto de se sentir confortável de deixar as pessoas saberem quem era de verdade o David Jones, né? E aí ele começa a parar um pouco com essa questão de personagens. Então, por exemplo, na década de 80 mesmo, naquele álbum dele Let's Dance, já é ele. Um cabelo louro, né? Ele tenta passar uma imagem mais animada. Tinha passado por um período complicado na vida dele na década de 70 em relação ao uso de drogas Sim. e tal, né? Que ele fala muito abertamente. Então, eu acho muito legal isso nele, assim. Mesmo com as inseguranças dele, ele achou um jeito de ir, né? Que é o que a gente Tem que tem fazer que o tempo fazer inteiro. o tempo todo. Esses desafios. Colocar Medo, a todo mundo cara, tem. né? A Mas tapa. aí tem quem vai com medo e quem deixa o medo paralisar. Meu né? avô falava isso, ele falava assim, vai com medo, né? Não vai com Deus, não, vai com medo. Tipo assim, vai com medo mesmo, Isso. entendeu? Se tiver que ir, vai, né, Vai. Bruno? E isso é incrível dele, né? Sim. Que personagem, né? Então, assim, um cara corajoso, polímata, autêntico. Politizado também. Politizado, que teve coragem de experimentar tudo que ele quis experimentar. Então, ele transitou entre o rock, o soul, o jazz, new wave, Sim. vários estilos. Depois ele começou a misturar uma coisa com outra. Então, quer dizer, um cara que ele não se acomodava. Outra frase dele que me marcava muito, ele falava assim, olha, se você tá no momento da sua vida, a nível profissional, muito confortável e seguro com o que você tá fazendo, você tá no caminho errado. Quando eu tô me sentindo inseguro e com medo, eu sei que eu tô no caminho para fazer alguma coisa excitante, alguma coisa legal. Então, busque coisas que te desafiem, né? Então, eu Que te sempre tira olho desse do lugarzinho, conforto. né? Ele fala assim, Confortável. quer dizer, você tá confortável, você tá morto, né? Mais ou menos isso. Então, ele falava assim, olha, quando eu tô com medo, eu sei que eu tô no caminho certo. Maravilhoso. Então essas coisas, essa personalidade dele e essa coragem dele de testar coisas e de não se acomodar e de falar assim, vou testar esse estilo, né, etc. Isso foi
me fazendo conectar muito com ele, e sempre tê-lo como uma figura de inspiração Uhum. e de lembrança, principalmente nos momentos de dificuldade, assim, sabe? Uhum. De falar, olha, se mantenha no caminho, não abra mão do que você gosta de fazer, mesmo com as adversidades, tenha coragem de experimentar, seja autêntico. Ele Uhum. sempre tá ali com aquela vozinha me lembrando isso, E sabe? também, e também de colocar assim, olha, entenda você, entenda seus erros, suas falhas e bola pra frente, né? E se aceite, assim, É. tenha um pouco mais de compaixão com você. Eu tô aprendendo, Luiz, a ter mais compaixão comigo. Eu tô Uhum. nessa fase. Eu, durante muito tempo, para me formar como profissional que eu sou, eu fui muito duro comigo. E Uhum. eu acho que é uma característica muito minha, assim, de personalidade. Eu sou bastante tolerante com as pessoas, mas Sim. comigo eu sou muito duro. Ser severo, né? Muito. Então Uhum. eu sempre fico revisando tudo que eu faço, vendo se eu errei, onde eu errei, e eu me puno muito. É, E eu sei. eu tô. Você me conhece? E eu É. tô aprendendo a ser mais gentil comigo. A Uhum. aceitar, entender que o erro faz parte da vida e que muitos erros foram necessários para eu aprender. E reprimir o erro é reprimir a criatividade, é reprimir justamente essa liberdade que o Bowie sempre teve. Sim, Imagina se ele fosse um cara que quisesse fazer tudo sempre certinho e se punisse se errasse. exato. É ressurgir como se fosse uma fênix Se mesmo, né? reinventar o É tempo inteiro. reinventar. É. E o mundo hoje profissional nosso, no direito, é o mundo da constante reinvenção. Uhum. Eu me vejo assim constantemente fazendo coisas e sendo demandado em habilidades diferentes de tempos em tempos, Uhum. Com sabe? certeza. Com certeza. É o que a gente sempre conversa, né, Bruno? Que a gente não iria falar agora de direito, mas a gente vai falar Claro, a porque gente sempre fala de isso, direito. isso é um podcast e a gente pode falar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Isso é muito importante. Uau, Que isso aqui é a nossa casa. gostei. Mas é o seguinte, isso é tão. Duas coisas que você falou que é o Bowie que falou e que você pegou isso e que eu amei. Primeiro, essa capacidade que a gente tem que ter de entender que somos seres falhos, que somos seres passíveis de muitos erros, Uhum, né? Que somos esse tipo de, né, de criaturas no uhum. mundo e que tá tudo bem, e que a gente vai seguir o nosso caminho entendendo, né, essas falhas. O E, Bowie fez isso o tempo e todo. muitas vezes, sabe o que é o acertar ou errar, Luísa? É você ficar se prendendo a padrões de julgamento externo. Você ficar Exato. querendo agradar as outras pessoas. Exato. Não, eu e o Bruno, a gente é parceiros não só de amizade, como também de neuras, porque a gente é perfeccionistas demais. A gente gosta de ser tudo da mesma forma, né, do nosso modo. Sim. Enfim, a gente sofre muito com isso, a gente já conversou, né, Bruno, sobre isso. Então, é essa forma que o Bowie teve de lidar com tanta coisa que ele deve ter feito, que ele não se sentiu Seguro. orgulhoso E nem e nem seguro. seguro, né? Porque ele foi um cara que fez de tudo, experimentou de tudo e deu a cara a tapa, viveu ali. E essa talvez seja a fórmula exata para se viver bem, para ter uma vida interessante, como diz o Contardo. Você assiste o filme dele, Luiz, Hum. esse filme que saiu agora recentemente, que é um documentário, né? Uhum. Você vê a vida do cara, são explosões de luz, imagem, som na sua frente. Você vê a vida intensa que esse cara viveu. Quem não quer viver uma vida É, intensa, assim, de conhecer as coisas, de experimentar as coisas, né? sim, exatamente. É maravilhoso, né? É. Ó, bem, já que começamos a falar de direito, eu quero saber quem veio primeiro para você, a Uhum. advocacia ou o Bowie? A advocacia. De novo, pelo meu pai. Meu Uhum. pai é advogado, né? Dos melhores que eu conheço. Ele é muito a minha inspiração nesse lado profissional. E no lado pessoal também, é um cara sensacional. Uhum. E ele, desde que eu era muito pequeno, Luísa, pequeno mesmo, de, sei lá, eu lembro eu lendo Harry Potter, então, sei lá, 8 anos de idade, 10 anos. Ele me levava com ele advogava muito no interior, para câmaras municipais, para Uhum. prefeitos, e ele me levava para o interior com ele. Enquanto ele estava lá na Câmara, eu estava ou na casa de algum dos clientes dele com os filhos, ou no hotel, e acompanhando ele, vendo um pouquinho da rotina dele ali de tribunal, de atender o pessoal, etc. Né? Eu lembro direitinho, eu lendo Harry Potter e viajando com ele. E eu fui gostando daquele mundo. E eu nunca me vi fazendo outra coisa. Interessante, Uhum. assim. Então eu sabia que eu queria ser advogado. Eu Uhum. sabia que eu queria ir para o direito. Quando eu entrei na faculdade, eu até flertei com outras áreas. Magistratura, Ministério Público, pensei naquilo.
mas foi eu formar, Pra você não teve entender outra, que era advocacia. e para você entender que você poderia ser quase, eu falei quase tão camaleônico, porque ser camaleônico como o Ah, Bowie, não, eu acho que é é só ele. só ele. Ele é a referência. É, mas é exatamente isso. Essa é o que a gente já conversou, inclusive no podcast do Bruno, tá, gente? Questão de mérito, Aham. aí já fazendo a propaganda também, dessa adaptabilidade que a gente tem que ter enquanto advogados, né? A gente também tem que ser um pouco camaleônicos e Muito. se colocar, se adaptar para as realidades distintas, né? Só assim que a gente consegue passar. Você falando isso, eu penso aqui, talvez essa tenha sido uma das razões da minha decisão, Uhum, assim. Dentro do direito, eu acho que a profissão que te permite, te exige mais essa habilidade de ser camaleônico, né? uhum, É a advocacia. com certeza. Cada dia é um desafio diferente, cada Uhum, cliente é um caso diferente, e você tem uma amplitude de coisas que você pode fazer na advocacia que me atraiu muito. É muito desafiador? É. Mas eu uhum. gosto desse frio na barriga, eu acostumei com esse frio na barriga, ele me motiva. Então, quando você vai para a advocacia, você pensa assim, tantas coisas que você pode reinventar. Visual law, linguagem clara, legal storytelling, A sabe? própria rede social, que a gente pode também transmitir conhecimento, né? De uma forma De uma muito forma, única. de formas nossas próprias, eu acho que é lindo também. Eu acho que isso fascina, né? Sim, A nossa caminhada. Eu acho que fica bem legal quando a gente se encontra, né? sim. E a advocacia te permite isso. Eu acho que Muito. é muito isso, né? A advocacia, pelo menos para mim, ela traz muita realização pessoal, profissional, financeira. Agora, é óbvio, né? Eu falando isso aqui parece que é um mar de rosas, mas não é. Né? É até bom conversar disso, porque essas conversas renovam nosso ânimo e nossa motivação. Com Mas certeza. é uma profissão muito desafiadora. Principalmente para quem é neurótico e É pressão, perfeccionista como nós. pressão o tempo inteiro, exigência, expectativa. Exato, que o cliente às vezes acha que você não está ali sofrendo, só que você está sofrendo 1000 vezes mais do que ele ali. Você está tão ansioso quanto, né? É, Muitas vezes, né? Porque a gente se dedica, a gente coloca tudo ali, né? sim. Então, os resultados, ainda que a gente não os garanta, né? A gente quer, né, Bruno? É claro que se você pudesse dar para o seu cliente tudo que ele quer, você daria, É, até mais. Mas na nossa profissão, isso não depende só da gente. Como um álbum do Bowie podia agradar muito a ele e não agradar a crítica, exatamente. o nosso serviço pode ser maravilhoso, mas a gente não tem controle de como um juiz pensa. A nossa Uhum, atividade impacta muito, mas a gente não pode dar certezas num processo judicial para um cliente, por exemplo, com porque a gente não tem certeza. esse controle todo. Isso que você Né? falou é interessantíssimo do Bowie também, porque pessoas como o Bowie, o que teve uma carreira muito extensa, Uhum. né, e que a gente vai traçar também nas nossas carreiras extensas aí, você tem momentos que realmente, em qualquer carreira, você vai lidar com críticas, com pessoas falando que você não deveria ter feito assim, que você deveria ter Uhum. enfim, e é muito importante estar seguro de si, Uhum. né? E estar seguro do seu caminho. O Gil fala uma frase que eu amo, que é o meu caminho é o mesmo traço. E é isso. É. Eu acho que essa é a ideia, né? Que o Bowie sempre teve. O Bowie sempre teve personalidade. Eu acho isso assim, pessoas com personalidade eu acho incríveis. Pessoas sem personalidade eu denomino de esquecíveis. Porque ué, a pessoa que não tem personalidade, ela não se posiciona, entendeu? Não Então, deixa uma marca. não deixa uma marca. E o Bowie, por exemplo, o Bowie vai ser eterno. O Bowie, Ele, né? ele não tem como passar despercebido. Ele mesmo falava: ou as pessoas me amam ou elas me odeiam. Uhum, Eu trago essa questão de uma dualidade muito forte. Porque ele não passava desapercebido. exato. Né? Ele falava isso da música dele, né? Ou as pessoas são muito atraídas pela minha música ou elas não toleram. E Uhum. ele dizia uma outra coisa interessante, que ele falava assim: eu escrevo as minhas músicas para mim. Se eu for preocupar em agradar a crítica, eu tô ferrado, porque É, eu não tenho esse controle, eu não tenho esse grau de. Então, assim, eu não escrevo para agradar a crítica, eu escrevo, eu componho, eu faço aquilo que me agrada. E aí eu vejo, aí o público receba, né, uhum, isso e tal. Então isso é muito legal, isso é muito autêntico, né? E muito aí vem lindo. outra frase dele que me marca muito, que é: você vê a trajetória do Bowie, é uma trajetória de muita evolução. Ele é um cara que foi evoluindo assim constantemente. E aí ele diz o seguinte, que envelhecer é um processo
fantástico onde você se transforma na pessoa que você sempre devia ter sido. Quando eu olho para mim hoje, comparado a 10 anos atrás, quando eu me Nossa. formei e comecei a advocacia, Primeiro pelaquela foto do livro, que é digno de nota. Gente, abduzir o Bruno. Sério, colocar o outro agora. É uma pessoa totalmente diferente, é mas um, é, tudo bem. um do- é um dos meus primeiros livros, gente. Eu presenteei a Luísa com esse livro e E eu fiquei chocada. no rodapé não, na contracapa dele, tem uma fotinha minha de 2014. Ela assustou com essa foto. Não, eu fiquei obcecada. Eu falei, gente, colocaram outra pessoa. O Bruno não é esse. Procura se Bruno leve. Procura aí. E aí eu adoro essa frase dele porque eu sinto isso. Se você realmente entra nessa jornada da vida e de buscar um constante aprimoramento espiritual, de autoconhecimento, enquanto pessoa, enquanto profissional, você vai se transformando numa pessoa melhor. E ele, você vê a trajetória dele de vida, assim, enquanto ele foi mudando, até que ele teve realmente essa coragem de abandonar os personagens e falar, esse sou eu, Uhum. né? E ter sempre essa autenticidade de eu vou fazer as músicas que me agradam, vou fazer os projetos que me agradam. É muito difícil você conduzir sua vida assim, você conseguir ter essa autenticidade. Com Então, certeza. é legal ser lembrado Com disso, né? certeza. E assim, e é lógico que ele, enquanto artista, ele também tem uma liberdade muito maior do que nós, enquanto Sim, advogados, para ser o que ele quer, né? A gente tem uma série de regras e de valores morais, enfim, para a gente seguir. Mas esse ensinamento de ser autêntico, ele pode ser aplicado em qualquer lugar, sim. né? Isso aí me inspira muito a nível Uhum, profissional, porque você falou assim, em que medida gostar de Bowie te faz o Bruno Lever que você é, né? uhum, Eu busco muito essa autenticidade, né? Quando eu vou descobrir uma forma, por exemplo, da minha petição ser uma petição só minha, que você uhum. bate o olho e sabe assim, opa, essa é uma petição do Bruno. Aí você fala, essa é uma petição David Lever. Ah, David Lever, Bowie Bruno Lever, né? é A bom e marca. leve. Ou seja, o visual law, o legal storytelling, a forma de contar a história, o cuidado estético, o cuidado na tese, para que essas coisas virem marcas minhas, né? Por Uhum. quê? Porque eu me espelho muito nele, nessa autenticidade e na obra que ele construiu, né? Maravilhoso, Bruno. Bruno, ó, gente, primeiro, o Bruno trouxe, olha isso aqui. Isso é um baralho do David Bowie, porque o Bowie, ele é quer dizer, ele é um camaleão, né? Então, nada melhor do que ter um baralho com cada Cada época carta dele, né? tem, né, um Bowie diferente. Completamente, cabelo grande, cabelo curto, cabelo vermelho, cabelo louro, Maravilhoso. né? Você ganhou de presente, Bruno? Eu ganhei de presente de dois amigos muito queridos, o Felipe e a Lívia. Eles Uhum. me deram de presente esse baralho maravilhoso. Cada carta é o Bowie numa fase dele. Eu amo esse baralho. Lindo, maravilhoso. Aí pra você ver que a pessoa é fã mesmo, né? Que todo mundo vai viajar e traz uma Os lembrancinha dois presentes que eu mais ganho: vinho e boa. e alguma coisa do Bowie. Sim. E bom, você trouxe duas biografias, Trouxe. maravilhoso, porque eu gosto disso, tá, gente? Os próximos convidados podem trazer livros para a gente engrandecer o conhecimento, né? O Bowie é um cara que eu acho que vale a pena a gente conhecer não só a obra musical dele e os filmes dele, mas conhecer a vida dele, porque ele ensina muito, gente, né? Uhum. As coisas que ele é um cara brilhante à frente do tempo dele, assim. E aí tem duas biografias muito legais, uma é essa do Mark Spitz, que é muito legal. E para aqueles que querem ir além, né, tem uma biografia dele que é uma das mais completas, maravilhosa, que é essa aqui, ó, Strange Fascination, só que ela é em inglês, só tem ela em inglês. Mas Uhum. ela é maravilhosa também, e eu acho ela ao olho dele aqui, ó. Uma Linda. curiosidade sobre o Bowie, né? Ele tinha Ele tem um olho de um cada olho de cor. cada cor, que é uma situação genética atípica, né? Mas no caso dele, não. No Hum. caso dele, foi uma briga na escola. Ele tava brigando com outro colega por causa de uma menina. Ah, E aí ele leva um soco no olho. E para ele não ficar cego daquele olho, os médicos dilatam a pupila dele permanentemente. Então o olho tem a pupila bem dilatada. que Por isso que eles são loucura. diferentes. É. Nossa, muito interessante. Ó,
Só um detalhe, a gente conversando sobre Bowie, eu pensando antes nele, eu fiquei pensando como que essas pessoas, a gente não os conheceu, né? A gente não conheceu o Bowie, mas tanto que a gente conheceu o É. Bowie, né? E Aham. quão importante os músicos, os artistas em geral, eles fazem essa diferença na nossa vida, Muito. né? É como se fosse alguém da sua família. Eu falo porque Rita Lee, né, faleceu há pouco tempo. O gato dela chamava Zig, Exato, que não ela é? era apaixonada No com o Bowie. Bowie. E era como se alguém da minha família, um ente, como se eu tivesse perdido um ente querido. Então, Uhum. essas pessoas, elas nos ensinam, né, Bruno? Isso é muito importante. Ó, a gente já estendeu o tempo aqui. Bruno, muito obrigada mesmo. Você quer deixar suas redes sociais para falar, Sim, me por sigam favor? lá no @Bruno Lever no Instagram, Bruno Lever no Twitter. Tem também o Admirável Direito Novo, que é Isso. um lugar onde a gente divulga muitas iniciativas de inovação no direito, né? E no @César Fius Advogados. No mais, te agradecer, Luísa, Muito a obrigada. honra de ser o primeiro convidado, Aqui, né? aqui. E, que Tem um presente presente maravilhoso. para você Obrigado. tomar seu café, lembrar aí do podcast, de Bowie e me ouvir, tá? Por Sim, favor, sempre, sempre, tá toda bom? sexta-feira, Isso né? aí, isso aí. Obrigado, Bruno, viu? muito obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, comentem. Esse episódio vai estar na plataforma do Spotify, mas também vai estar no YouTube, porque nós somos desses, né? Que a gente está em todas as plataformas Isso. agora. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até.